Salve, salve pessoal, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Envelopamento. Vamos dar início. Cafezinho. American Sound, M. Luiz, André Salazar, Ayrton, Edinardo Santos, Pilha, Box 092, envelope adesivos, Top Finish envelopamentos. Bom dia meu povo, bom dia pessoal. Tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira a todos. Para alguns retorno às atividades, para outros nada mudou. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem-vindos. Bom dia André, bom dia. Edson Deteio também entrou aí agora, Malu, minha irmã querida. Tava de aniversário ontem, parabéns, grande beijo. Pessoal, vai chegando aí. Bom dia, bom dia. A Ayrton tá fazendo pergunta já no feed. Aí Ayrton, olha só. Vou responder pra ti, tá? Pode ficar tranquilo. Mas assim, ó, a partir de agora então, né, vamos declarar aberta a nossa live. Para quem não está acostumado, aqui ó, nesse balãozinho com uma interrogação, é o lugar das perguntas, tá? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, curiosidades sobre a minha vida com envelopamento, curiosidades sobre envelopamento, dúvidas, enfim, o que vocês acharem pertinente em relação ao nosso mercado, ou ao mercado que tu está pensando em entrar, enfim, tá? Aqui, nesse cantinho aqui onde tem o balãozinho com a interrogação, tu faz a pergunta e aí eu consigo responder certinho ali em ordem de quem perguntou primeiro e tal. Bom dia Tiagão, DNA, Rap Brasil, Júnior Lima, Cleini José também entrou aí agora. Muito bom dia, muito bem-vindos. Então, aqui nesse balãozinho com a interrogação, tu faz a tua pergunta, eu consigo fixar ela na tela e a gente vai tocando. Lembrando que quem faz a live são vocês, né? A gente não tem um tema, não tem um assunto específico a não ser envelopamento. Então eu dependo muito daquilo que vocês vão perguntar. A pergunta de vocês vai me fazer gerar ou não um maior ou melhor conteúdo para vocês. Então, por favor, não, como eu sempre brinco aqui, não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Então não fica com a dúvida, não interessa, por mais simples que tu pense que essa dúvida ela pode ser uma dúvida que vai somar na vida de um outro colega, ou na tua própria vida, ou na minha vida, enfim, tá? Então façam as perguntas para que a gente consiga realmente rodar bastante conteúdo nessa manhã. Também temos uma segunda opção, que é essa câmerazinha com sinalzinho de mais. Nela tu faz uma solicitação de vídeo e entra ao vivo aqui comigo. A gente divide a tela e troca uma ideia sobre envelopamento, qualquer dúvida que tu tenha. Se tu tiver alguma coisa para me mostrar, uma peça, um carro, enfim, sem problema nenhum, beleza? Então tá aberta a nossa live do dia 2 de março de 2022. Então, bem-vindos aqui, ó. Chegou Joelson Alexandre, a Fran, minha esposa, Mael, entrou aí também. Bom dia, irmão, bem-vindo. Brasil, bom dia. Vamos lá. Eu vou direto para as perguntas aqui. Cara, aqui ó, qual a marca você usou para as cromos? Tem várias marcas de material, tá? Eu já trabalhei com material da Tech Wrap, inclusive esse último que a gente fez foi Tech Wrap, cola preta, é o mesmo do meu carro, o mesmo do camaleão do meu carro. É um material que não tem mais no Brasil, né? A gente está
para ter esse material tem que importar, ou solicitar para os importadores, ou fazer uma importação própria. Depois tem os materiais da Rexis, que ainda acho que tem ainda alguma coisa no CID, mas também o CID também não está trazendo mais. Os materiais da Avery, a Avery traz por encomenda. CPA Cursos, Ateliê do Plotter, Junior Mega, bem-vindo aí, galera. Os materiais da Avery também eles vêm por encomenda. Rexis e Avery estão. O Rexis está em torno de 18 mil e pouco. Avery vai na casa dos 22. Então os materiais estão realmente com um valor bem alto. E aí depois a gente tem por última opção, porém, né? Não. Desculpe. Não tão confiáveis, né? Principalmente na hora de remoção e aplicação muito mais sensível, os materiais chineses, que chegam por alguns importadores também, que aí tem aqueles probleminhas, né, que podem acontecer de uma maneira bem mais fácil, bem mais regular. Vamos lá. O adesivo prata, você indica para veículo? Quero treinar no meu carro. Kleini, vamos lá. Cara, eu de verdade a gente já tivemos uma das lives, eu acho que nós falamos talvez umas 3 horas, desculpa, minto. Talvez assim umas 3 perguntas sobre isso. A gente ficou mais ou menos 1 hora de live só falando sobre materiais pratas, suas derivações e as coisas que acontecem. Assim, cara, se for pro teu carro, vai na fé, tá? Se for pro teu carro, faz, porque tu vai estar próximo dele, então tu vai acompanhar o processo do carro. Se aparecer alguma manchinha, alguma coisa, tu vai poder resolver, né? Porque tu tá todo dia cuidando do carro. Em questão que a gente sempre fala aqui para os materiais prata, isso independente da marca, né? A gente sempre aconselha que seja utilizada ainda uma aplicação de couro cerâmico, né? Que é uma aplicação de uma película transparente de cerâmica em cima, né? Com um aplicadorzinho ali, ou um vitrificador, enfim, para que haja uma camada a mais de proteção no material. Porque lembrando, né, todos os materiais que a gente trabalha, ele vem com uma películazinha de proteção, como um vernizinho em cima ali, e ele, com o tempo, ele vai sofrendo desgaste normal, natural. Nos materiais prata, o que acontece? Quando ele chega no final desse desgaste, que é em torno de 6 meses por aí, 6 meses, 1 ano, depende a película, ele chega o metal da composição do material prata fica exposto, né? Fica no tempo, né? Vai acabar pegando sereno, sol, chuva, enfim. E todo metal que fica exposto sem proteção, o que acontece com ele? Ele enferruja, correto? Então isso é comum de acontecer nos materiais de cor prata, materiais pratas, que assim que termina essa película de proteção, ele fica exposto e enferruja. E isso acontece com Altac, isso acontece com Oracal, isso acontece com Avery, isso acontece com Tech Wrap, é comum, tá? Inclusive todas as marcas ela tem uma especificação bem clara para os materiais prata e para os materiais metálicos, tá? Tem que ter esse cuidado ali na ficha técnica, é bem claro. Então o que eu te aconselho? Passa um vitrificador ou um selante cerâmico e refaz esse processo a cada 3 meses, a cada 2 meses, enfim, para que tu tenha uma camada de proteção constante em cima do material prata,
aí tu vai ter uma durabilidade, uma longevidade maior no teu material. Se for pro teu carro, irmão, vai tranquilo, tá? Pro cliente final eu já tenho um certo receio, assim, não confio de uma maneira tão grande, não. Deixo bem claro tudo isso que eu tô te falando, sobre a película, sobre a proteção, se o cliente não optar por fazer aplicação de selante cerâmico e tal, então de verdade não vendo, tá? E quando eu faço dessa forma como eu tô te dizendo, com todos os problemas bem resolvidos. Então eu explico, cara, independente de ser Altac, Imprimax, Mactac, Avery, Tech Wrap, vai enferrujar, tá? Porque vai terminar aquela película de proteção inicial do material, os metais vão ficar à exposição, e metal em exposição de tempo enferruja. Então, ou faz a aplicação de coat cerâmico ou de vitrificador, ou então literalmente assume as consequências, tá? Então, se for teu carro, faz, treina, aplica, cuida, faz um teto black piano para não enferrujar o teto, porque vai ser as peças horizontais que vão sofrer primeiro, e assim vai indo, beleza? Boa, o Abraão tinha perguntado ontem, hoje ele entrou e já perguntou de novo, uma boa. Eu só vou responder aqui, Abraão, antes de responder a tua, porque o brother aqui, ó, J. Hurley, vitrificação e envelopamento fosco vai dar brilho? Ele vai ficar acetinado, tá? Ele não vai ficar fosco mate. Ele vai dar um arzinho ali acetinado, né? Aquele brilhozinho no fosco de leve. Mas fica uma aparência bem bonita, cara, bem legal por sinal. Vou te falar que dá pros materiais acetinados mesmo, ele dá uma profundidade muito, muito bacana. Galera, pô, me desculpa, eu tô num sono hoje tenebroso. Eu já acordei, tomei banho, já saí falando, daí já era, né? Vamos lá. O Abraão ontem perguntou isso aqui no final da nossa live. E eu falei pra ele que eu ia deixar pra hoje, né? Então ele já nem esperou eu falar. Já veio com a pergunta. E aí, qual foi o trampo que que mais exigiu de você? Cara, eu já falei sobre isso, assim, que eu sou um cara muito apaixonado pelos materiais cromo, né? E sou um pouco da minha paixão é porque é por causa do grau de dificuldade que isso exige, né? Do grau de conhecimento, sabe, de resolver problemas e tal. Então eu gosto muito do cromado por isso. Eu acho que sem dúvida nenhuma o trampo que mais me exigiu foi um Mustang que eu fiz no Paraguai. A primeira vez, não tanto pelo carro, tá? Não tanto pelo carro, o carro não é um carro simples, não é um carro fácil, mas por todo o contexto da coisa, assim, eu já falei aqui, mas vou falar pra galera que não tava. Eu saí daqui sem conhecer o cliente, né? Com vários medos, literalmente medo, né? Porque eu temia em relação até à minha vida, assim, porque a gente sabe da fama do Paraguai, dos pistoleiros, dos traficantes e daquela coisa toda. E fui pra dentro de uma loja sem conhecer ninguém. Andava com dinheiro escondido para pelo menos poder pegar uma moto caso alguém sei lá, quisesse me pegar, me matar, alguma coisa assim, pegar uma motoboy ali, atravessar a ponte, tá ligado? Era uma coisa meio sinistrona, assim. Bom dia, Dani, bom dia, Marcelo, Junior Design também. Então foi assim um contexto muito maluco, sabe?
muito maluco, porque, como eu falei pra vocês, eu venho de uma família, um lado da minha família é hispânica, né? A gente, São Martin, então a gente vem dessa origem aqui da Espanha lá, mas que vem pra Argentina, Uruguai. E então eu gosta muito de espanhol, da linguagem, então eu sou meio que metido a falar espanhol e tal. Tenho estudado bastante nos últimos anos. E aí quando eu chego lá, meu, os caras falam Guarani. Eles falam espanhol, sim, mas o que mais se fala no Paraguai é Guarani. Então eu fiquei com muito medo, assim, porque de verdade eu não entendia nada que os caras falavam. É totalmente diferente do espanhol. E tinha toda a questão do trampo, né? Era um Mustang, eu nunca tinha feito um Mustang. O material cromo era chinês, porque na época a gente ia comprar o Tech Wrap na CID e não tinha mais o material. Não tinha, não tinha, não tinha. Eles acabaram mandando vir, veio, chegou de avião e tal. Era um material chinês. Ele é tipo um Tech Wrap, né? Mas não é a mesma coisa, a composição é um pouco diferente e tal. E, e aí eu nunca tinha trabalhado com material, eu tinha ainda pouca experiência no cromo. E e tinha toda a questão do carro. Só que aí eu fui um pouco malandro, assim, né? Porque como eu já tinha aceitado o trampo como. Olha só, o Edson. Morei no Paraguai até meus 5 anos. Que da hora. E aí, como eu já tinha aceitado o trampo, assim, eu meio que me impus, sabe? Eu cheguei e falei assim: ó, preciso que vocês desmontem o carro, preciso do carro descontaminado, limpo, assim, assim, assim e tal. E beleza. A gente meio que já tinha acordado essas coisas via WhatsApp, então eles fizeram. E pra mim realmente ficou a aplicação do material, né? E foi bem complicado, assim, fazer sozinho. Fiz o carro em 2 dias e meio, se não me engano. Mas foi bem no inverno, assim, foi junho, julho. E aí tava muito frio, tava ruim de trabalhar, os galpões são muito altos, né? Eu lembro que o último dia eu trabalhei dentro da cabine de pintura, com o aquecimento ligado e tal, para conseguir realmente finalizar algumas peças. Então foi um trampo que me exigiu muito, assim, e eu acho que de certa forma eu já fiz trabalhos mais difíceis do que aqueles, sem dúvida nenhuma. Mas essa questão assim mental, psicológica, me afetou bastante, assim, sabe? Tá longe, não ter a certeza se eu ia receber, se eu não ia, enfim, foram alguns dias muito loucos, assim. No fim acabei conhecendo os clientes, eram gente muito boa. Voltei a fazer carros lá mais 2 ou 3 vezes. Acabou que parei os projetos no Paraguai quando entrou a pandemia, porque daí fechou a fronteira. Eu tinha feito na sequência, assim, bem rapidinho, 30 dias de diferença, a gente fez uma Lamborghini Urus, já fizemos um outro Mustang, e aí já tinha projeto alinhado, assim, e de repente, pum, entrou a pandemia, e daí acabou fechando a fronteira. No fim, eles sentiram muito financeiramente a pandemia e tal, e aí acabou que eu não regressei ao Paraguai. Ah, vamos lá. Abraão. Deu uma travadinha aí, né? Por que Gênesis? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei aqui que a origem da minha empresa vem da onde? Da serigrafia, lembra? Para quem já trabalhou com serigrafia, sabe que na serigrafia diretamente se trabalha muito com criação, né? A gente cria muita coisa, tem que criar logomarca, tem que criar design, tem que criar projeto, criar layout, enfim, é muito comum a gente ter que fazer isso. Então, eu venho de uma família cristã, né, de uma origem evangélica, nem dá pra saber, né, meu nome é Caleb, o nome da minha empresa é Gênesis, mas tudo bem.
E aí eu fiquei pensando assim em muita coisa que eu nos nomes, né, que eu poderia ter para minha loja na época, que era de comunicação visual, né? Trabalhava muito com serigrafia, mas era comunicação visual. E aí eu fiquei pensando, cara, que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar, que nome e tal. Eu queria de certa forma também honrar a Deus, assim, né? Agradecer a Deus pelo privilégio de ter a minha loja, minha empresa e tal. E aí fiquei pensando, e aí, pô, eu tava justamente nesse processo de criação, e eu falei, cara, criação, né? Gênesis. Gênesis é o princípio, é o começo, é a criação e tal. Pra quem não sabe, né? O primeiro livro da Bíblia. E aí eu falei, pô, cara, criação. E aí eu já pensei num slogan, né? E aí a gente criou a Gênesis Comunicação Visual, uma nova forma de criar. E aí achei aquilo incrível, assim, achei muito legal. E, e tocamos ficha na Gênesis. A minha ideia de jovem, assim, né? De guri, como eu digo, era ter a Gênesis mãe, né? Como. Então, Marcelo, eu já ia falar. Pra quem trabalhou com serigrafia sabe que tem uma tinta com o nome Gênesis. A minha ideia era fazer Gênesis, comunicação visual, né? Gênesis como tipo grupo Gênesis, que era uma coisa que estava em alta, assim, muito grande. E aí ter as ramificações, então seria Gênesis sublimação, Gênesis serigrafia, Gênesis comunicação visual e Gênesis envelopamento. E aí essa era a minha ideia, assim, né? Ter submarcas dentro de uma marca. E só que no fim acabei entendendo que essas outras coisas não eram tão rentáveis para mim. Isso na minha concepção, tá? E na minha visão, na minha realidade, enfim. Não eram tão rentáveis quanto eu gostaria que fosse. Se eu realmente fizesse isso, eu teria que ter um grupo, né? Uma equipe, de repente até um galpão maior e tal. E porque assim, para quem não sabe, a gente tem a loja aqui na frente e eu tenho na área, no fundo, tenho uma área de produção que é maior do que a minha loja. Que se eu pudesse colocar aquele espaço lá aqui na frente, eu teria um espaço incrível assim para carros, né? Mas infelizmente eu não tenho essa passada nem pela lateral, eu tenho uma passada para poder levar os carros para lá. Então eu tenho uma área de produção muito maior do que a minha loja. Que era esse o objetivo, afinal de contas, né? Era ter um lugar para produzir tudo e um lugarzinho aqui na frente só para aplicar os carros, enfim. E então assim surgiu a Gênesis e depois acabou fechando aí, né, digamos assim, esses outros braços, e eu fiquei apenas com Gênesis envelopamento. A Desivate chegou aí com a gente. Bom dia, maninho, bom dia. Ó, bom dia. Me diz a diferença das colas do vinil, base d'água, solvente, entre outros, do mercado, e quais as suas diferenças? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Isso é uma coisa que que eu falo aqui sobre ser autodidata, né? E a galera tem um costume de falar muito sobre as coisas. Então, por exemplo, eu que tenho, e vocês sabem disso, uma ligação bem próxima com o pessoal da UTAC e tal, às vezes a gente ouve a galera assim, quando o Marcelo resolver esse problema da cola, quando a cola virar solvente, só que na verdade assim, a galera fala e não sabe nem do que está falando, né? Por exemplo, assim, a gente tem, para quem não sabe, um acordo mundial, tá? Que foi assinado no ano de 2000, para que em 2014, tá, o mundo parasse de produzir materiais, vinil no caso, com cola solvente, tá? Acabou que não conseguiram cumprir, perto de 2012 por aí, eles fizeram um novo tratado porque alegaram que não tinha tido tempo ainda, como sempre, tá? E eles prorrogaram isso para 2020,
com direito a uma prorrogação até 2024, como prazo final, tá? 10 anos depois da data limite. Então, assim, 2024, galera, possivelmente eles consigam algum adendo, alguma coisinha para ficar um pouquinho mais. Mas, de praxe, em 2024 vai acabar a cola solvente. Tá? Então a gente não vai ter mais material com cola solvente, pelo bem do mundo, da natureza, da camada de ozônio, das geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. Então vai acabar a cola solvente. Para quem não sabe, a Avery, a 3M e a Oracle, já estão com produtos no mercado de cola à base d'água em testes, para que eles cheguem numa cola ou num processo de produção de material que tenha a mesma ou melhor performance do que o material com cola à base solvente, tá? Então saibam que isso é uma coisa que vai acontecer. E as nossas empresas aqui no Brasil, a indústria aqui no Brasil já está dentro do acordo, porque eles já trabalham e já produzem com cola à base d'água, tá? Vamos lá. Quais são as principais diferenças e digamos, características disso, tá? Pensem comigo assim, ó. Eu lembro de um professor de cursinho que ensinou para nós o que era polar e o que era apolar, né? Falando de química. Então vamos lá. Quando a gente vê uma poça d'água, a gente passa por ela, tá? Pisa nela, ou a gente pula por ela. A gente pula, né? Então tudo que se mistura com água é apolar. Tudo que não se mistura com água é polar. Polar, apolar. A gente pula, polar, apolar. Então, o que acontece? Na composição de cola, o solvente ele é muito mais resistente do que a água. Tá? Então, assim, óleos, a própria água, essas coisas todas, o material solvente ele tem uma força maior contra isso, tá? Então o que acontece? Por exemplo, hoje, na realidade de hoje, tá? Por exemplo, eu moro em uma área de altíssima umidade relativa do ar, uma área onde tem maresia, e a gente já fez N testes, assim, inúmeros testes. Materiais que ficam com suor assim de umidade, se a cola for à base d'água, o que acontece? Ele ficou úmido. A cola, que era transparente, ela vai ficar aquela coisa esbranquiçada, branco. E aí o que acontece com isso? Ela perde poder de fixação. Isso é fato. Ela perde poder de fixação e automaticamente a película, o PVC, descola dessa cola ao descolamento do material. Aonde que isso acontece? Em borrachas, áreas de muita tensão de borracha, que fica fazendo isso aqui, ó, fica fazendo essa fricção, né? Fica esfregando ali, o material levanta, porque tá ali embaixo da borrachinha, daqui a pouco pega uma umidade da chuva, da lavagem, a cola fica úmida, mesmo que ela não tenha pego água, mas ela fica úmida, é natural. E aí fica nesse negócio se mexendo e o material cospe para fora. Isso é uma característica de um material de cola à base d'água, tá? Um material de cola solvente não faz isso, porque por mais que tu molhe a cola, ela não vai mexer na composição dela. Então, por exemplo, a gente ouve às vezes a galera que diz: mas eu aplico com água ainda. Hoje, com as tecnologias Airflow ou Bubble Free, não tem necessidade de aplicar com água, mas vamos botar aqui, alguém ainda faça, por exemplo, um teto de carro lá com 651, que é uma linha de material da Oracle, cola solvente. E aí tu pode aplicar com água, não tem problema. Quer aplicar com água, tu te sente mais seguro, aplica com água.
Mas esse é um material de cola solvente. O solvente não vai sofrer alteração por água. Ele só vai sofrer alteração por algo que tenha solvente, algum tipo de químico, né? A água não vai alterar a composição dessa cola. Agora, se tu aplicar, por exemplo, um material da Altac ou da Imprimax com água, tu vai mexer na composição da cola. Ah, mas deu certo, ficou aplicado. Sim, ficou aplicado, porém mexeu na composição da cola. Esse material que deveria durar 2, 3, 4 anos, ele vai durar 1 ano. Ele vai soltar, ele vai levantar, a cola vai desplacar do vinil, tá? E isso, galera, vocês precisam entender que às vezes acontece numa aplicação a seco, quando todos os processos de limpeza não são respeitados. Eu já falei aqui, a tinta, ela tem poros. Se a gente deixar umidade embaixo dos poros da pintura ou contaminação de produtos que sejam de base d'água embaixo da cola, ela pode mexer na composição da cola do material, vindo a desplacar no futuro, tá? Então, é o que eu digo, por que da importância de conhecer a teoria do material, tá? Porque se tu entende as composições, como funciona a cola do material, tu vai entender que tipo de produto ou não tu pode aplicar, tá? Então tem gente que diz, ah, mas eu gosto de passar uma cerinha líquida antes de aplicar para ficar mais fácil, para dar uma reposiçãozinha melhor. Cara, tu já viu a composição dessa cera líquida? O que que tem nessa cera? Tá ligado? Então todas essas coisas são fundamentais. A gente postou na segunda-feira um videozinho mostrando como limpar o carro, né? De uma maneira, não como uma regra, mas de coisas que cada processo tem um porquê. Então assim, tu vai ter lá água e sabão para tirar a sujeira mais grossa do material. Depois tu vem com a clay bar para tirar as contaminações externas dessa pintura, né? Aquilo que fica para cima ali e tal. Depois que tu fizer isso, vem com vinagre de maçã, que tem um ácido no vinagre, um ácido natural, que vem removendo toda aquela sujeira que a clay bar mesmo gerou e vai entrando nos poros da pintura, né? Abrindo esses poros da pintura. Tu vem, limpa de novo. Depois tu usa um produto, no caso do vídeo a gente usou o cleaner da Altac, para tirar todo o resquício do vinagre, né, desse ácido do vinagre, entrar nos poros da pintura, limpar tudo, deixar a pintura bem limpinha. E aí por último a gente passa ainda o álcool isopropílico. Para quê? Para o álcool entrar nesses poros, se agarrar em tudo que tiver ali e evaporar. E daí sim eu tenho poros abertos e uma pintura limpa para eu poder fazer a minha aplicação. Olha só, olha quanto processo a gente passou, quanta coisa a gente fez para ter uma limpeza ideal para aplicação. Aí tu imagina se tu resolve, vou botar uma cerinha agora. Aí a cera vai lá, entra nos poros da pintura, daqui a pouco o material está levantando bolha, está soltando um cantinho ou outro. O material não presta, não sei o que. E a gente sabe que isso pode, não estou dizendo que não existe problema de material, pessoal, me entenda, mas a gente sabe que isso pode ter sido literalmente um processo de limpeza mal feito, uma contaminação na pintura que atingiu a cola, tá? Então a gente tem que conhecer de verdade sobre os materiais, as colas que a gente trabalha. Qual é o grande problema hoje nosso no Brasil, por exemplo, de cola à base d'água? Que os produtos que são químicos, tá? Cola à base solvente, ele é muito mais difícil que haja variação. Por quê? Solvente tal, com coisa tal, tantos ml disso, tantos daquilo, tantos daquele outro e pau. Não tem como dar errado. A cola do 651 é a mesma há 25 anos, tá? Por quê? Porque ela é uma cola química. Então faz as misturas e pronto. Uma cola à base d'água, ela depende da água. Vocês estão me entendendo? Depende da água. E a água em si ela tem variações. E aí é que é o grande X da questão. Equilibrar o pH da água, equilibrar todas as moléculas, equilibrar tudo. Porque a água tem uma variação muito maior, né, do que um produto de base solvente. Então é muito mais complicado. Por isso que os caras estão
protelando, protelando e protelando para que tenham isso. Mas, por exemplo, existe um dos PPFs da Avery que já são de cola acrílica, já são de cola à base d'água. E é um material que se aplica com água, tá? Então já existe um investimento muito alto nessa tecnologia, tá? E eu digo para vocês assim, ouvindo isso já de grandes nomes do mundo, é o futuro a cola acrílica. Vamos ver se isso realmente vai acontecer nos próximos 2 anos como prometido, se eles vão conseguir jogar isso mais para frente, mas é fato que isso vai acontecer. E não esqueça, tá? Aonde há fumaça, há fogo. Se falam sobre isso, se existe um acordo, se os grandes investidores falam sobre isso, se as grandes marcas mundiais já estão trabalhando em cima disso, é porque vai acontecer, tá? Vamos lá. Quando percebeu que estava consolidado no mercado, que a marca Gênesis estava consolidada no mercado? Boa. Sim, sim. Ó, o Envelope Adesivos botou aqui, eu conheci um laticínio que foi para uma cidade e teve que fechar por conta da qualidade da água. Isso aí é fato. Irmão, vamos lá, quando é que eu percebi que eu estava consolidado? Cara, eu tinha uma questão muito louca para mim, que era a virada do ano, tá? Era janeiro. A gente trabalhava tipo bicho, assim, a partir de setembro. Eu já sabia que o final de ano ia ser bom quando setembro as coisas começavam a pirar. Então a gente trabalhava setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas pensa em trabalhar, assim, ó. Trabalhava mesmo, tá? E era a hora, olha, era a hora de ganhar dinheiro. Então a gente trampava assim, ó. Fazia hora extra, trabalhava 3 turnos, aquela loucura toda. Só que como todo empresário autodidata, né, que é o que eu sempre falo pra vocês aqui, eu trampava tipo bicho, a galera que tava comigo trampava também tipo bicho, automaticamente eles têm que receber, né, por fazer hora extra, por trabalhar mais. Isso aumentava também a média de 13º e de férias deles. E aí chegava no final de ano, como eu dava uma paradinha em janeiro 10 dias, eu tinha galera que tinha férias em janeiro e outros que tinha em fevereiro, que eram os 2 meses mais fracos que a gente tinha, então a gente dividia a turma, um pouco em janeiro, outro em fevereiro. E aí eu pagava 13º férias e, eu ficava literalmente duro que nem um coco. E janeiro e fevereiro era fraco pra mim, muito fraco. Eu não tinha trampo, cara. Literalmente não tinha trampo. Sabe o que é assim, ter que estar meio que ligando pra cliente. Às vezes eu dizia, aí, pô, vi que teus adesivinhos faz muito tempo que a gente fez e tá, papapá. Tinha que literalmente vender, correr atrás, tá? E aí eu tinha acho que uns 8 anos de loja, 7, 8 anos mais ou menos. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o negócio, comecei a enxugar um pouco mais o meu trabalho. Foi aquele processo que eu falei para vocês do funil, né, de se fixar como autoridade em algo. Então eu comecei a deixar de fazer tudo e comecei a focar em algo, ser especialista em algo. E isso te dá uma autoridade muito grande, porque no momento que tu faz tudo, o cara diz assim, tudo tu precisar tu vai lá. E daí às vezes tu atende ou tu perde o cliente bom porque ele quis fazer um cartão de visita e tu não conseguiu entregar no prazo, que era uma coisa terceirizada inclusive, tá ligado? Ou porque tu errou num bannerzinho de R$ 35 que era pro aniversário do filho dele, e aí o cara deixa de fazer um carro contigo. E aí eu comecei a dizer, cara, eu preciso parar com isso, porque senão eu vou me enredar. Porque daí tu promete um prazo, de repente o cara que tu terceiriza não te entrega, ou tu te atrapalha durante o dia, não vai buscar, enfim. E daí quando eu entendi isso, eu comecei a eliminar essas coisas que mais me tomavam tempo do que me davam retorno, e comecei a focar em algo para ser especialista. Nesse momento foi que eu entendi que eu estava consolidado no mercado, porque eu não precisei mais correr atrás de ninguém nem de nada. As coisas elas começaram a acontecer naturalmente. Hoje, e isso já faz, a gente está com
tu vai para 13 anos, uns 4 ou 5 anos que eu não sei o que é a diferença entre janeiro, fevereiro, março, abril, não faz diferença. Lógico que existe uma oscilação natural. Final de ano normalmente a gente realmente trabalha mais, porque a galera, a pessoa física, né, a galera que recebe 13º e tal, gasta um pouco mais, e as empresas estão investindo para ter um final de ano que vai ter uma rentabilidade maior. Então é natural que esses meses ali de outubro, novembro, dezembro se trabalhe um pouco mais, mas a partir de janeiro, fevereiro e tal, a gente continua com a agenda normal, galera. Continua com a agenda. E aí nesse momento tu entende que tu está consolidado. Um exemplo clássico disso, o que aconteceu essa semana, por exemplo, eu fui para Caxias do Sul, eu tinha um trabalho para entregar até sexta-feira, eu terminei na quinta, tô com um carro aqui na loja, porque o cliente não me ligou, fui para Caxias do Sul, fiz o trabalho, voltei, segunda-feira eu decidi que eu não ia trabalhar, porque a gente tinha um cliente que viria na segunda-feira e ele me ligou no domingo desmarcando, disse que teve um imprevisto e tal, questão de família. Ele já até me deu a entrada do serviço e tudo, é um cliente nosso já conhecido. Eu falei, não tem problema. E na segunda-feira mesmo, e aí então essa semana, que seria a partir de hoje, eu teria só um trabalho para fazer, assim, maiorzinho, né, um trabalho maior, e tava mais tranquilo. E também tô de boa, assim, né, cara, não é que não precise de trampo, mas é ótimo também, porque daí tem um pouquinho mais de tempo para organizar algumas coisas. Mas daí tava eu na segunda-feira aqui na loja, tava mexendo algumas coisas, e uma cliente me ligou, uma cliente nova, que eu nunca tinha atendido, me pediu o orçamento para o envelopamento total de uma Saveiro, e eu passei o orçamento e ela levou 2 minutos para me responder. E disse, beleza, que dia que eu posso deixar para ti? E eu falei, olha, casualmente abriu um espaço essa semana na agenda, eu consigo pegar na quarta-feira. Ela, tá bom então, manda o Pix. E pronto, eu já tô com um serviço aqui que eu só poderia atender daqui a 2 semanas, mas como abriu a agenda, o cliente me ligou, já tem. Então isso é consolidação de mercado, tu não tem mais espaço na tua agenda. E eu tenho, por exemplo, clientes que na semana passada agendaram comigo para a segunda semana de março, entendeu? Porque eu não tinha como atender antes, não tinha vaga. Então é uma coisa que dentro desse funil, né, tu começa a atender, então tu enche a agenda, aí tu começa a valorizar mais a tua mão de obra, e aí por final o teu cliente te espera literalmente para fazer o trampo contigo, e aqueles que não esperam, sem arrogância, vocês vão me entender, acabam se arrependendo de não ter esperado, tá? Então eu acredito que em torno de 4, 5 anos atrás se fala muito da crise dos 5 anos e da crise dos 7 anos, né? Em relacionamentos de forma geral. Eu acho que numa empresa não é muito diferente. Porém, eu falo isso para vocês aqui, para as 24 pessoas que estão assistindo agora, vocês têm a faca e o queijo na mão, cara. Vocês não precisam sofrer o que eu sofri, de ter 5, 7, 8 anos pela frente apanhando. Vocês hoje têm como buscar informação, né? Vocês têm como buscar conhecimento. E é o que diz aquele texto bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem por que vocês viver 5 anos, 6 anos, 7 anos passando trabalho, passando dificuldade, se vocês têm hoje pessoas que viveram isso e que estão dispostas a ensinar como não fazer, né? Ou o que fazer para que vocês não tenham esse tipo de vida. Então, eu tenho literalmente pregado isso, tá? Por onde eu vou, aonde eu ministro cursos, e eu falo pra galera, cara, não abracem o mundo, cara. Cara, tô te vendo, tá com 10 funcionários e tu não ganha R$1, velho. Não é questão de ter ou não funcionário, não é isso. Tu pode ter 30, 50, amém, são 50 famílias que dependem do teu trabalho, e isso é incrível, e que te ajudam, que te fazem prosperar. Mas a questão é,
precisa de 50 ou com 25 eu consigo fazer o mesmo trabalho ou fazer realmente só aquilo que me dá retorno. E aí eu não preciso de mais 25 pessoas só se pagando, tá ligado? Então é isso que eu digo pra vocês, cara, conhecimento, busquem conhecimento, porque o conhecimento liberta vocês de coisas que estão literalmente segurando, impedindo que cresça, impedindo de prosperar. É a realidade, tá? Meu, é isso aí. Vamos lá. Bom dia, irmão, tudo certo? Existem outras marcas que trabalham com cola à base d'água? O que a gente falou aqui, tá? Então são hoje os materiais produzidos no Brasil, Altac e Imprimax são cola à base d'água, e as marcas Avery, Oracle e 3M já estão com produtos no mercado desenvolvidos com cola à base d'água, tá? Eles estão já, como eu falei, inicialmente o processo era para terminar em 2014, isso não aconteceu, mas eles estão sim com esses produtos já no mercado, em processo de desenvolvimento para que o material de cola solvente seja extinto, tá? Aqui ó, o Júnior da Protect Web botou assim, lembrando que tem que passar pelo processo também. Sim, isso é muito interessante. O processo a gente precisa passar, só que a gente aqui define, né, cara, ou a gente que decide quanto tempo tu vai ficar no deserto, quanto tempo tu vai ficar por esse processo. Tu pode ficar aqui, né, entre aspas, 14, 15, 20, 30 dias, ou tu pode ficar 40 anos. A decisão ali, na verdade, vai ser tua de como buscar essa saída, né? Então, isso é fato, tá? Tem pessoas que levam 10, 15, 20, 30 anos para aprender sobre algo. Outras resolvem investir em conhecimento e ouvem dessas pessoas que aprenderam 15 anos, que levaram 15 anos para aprender, aprendem o caminho das pedras. Não quer dizer que não vai precisar passar pelo processo, mas passa pelo processo pelo lugar certo, né? Porque às vezes a gente tem aqui o objetivo e a gente está aqui, e aí a gente vem por aqui, a gente vem por aqui, a gente vai por aqui, fica tentando até que era por aqui, tá ligado? E aí quando a gente investe em conhecimento, o cara que está aqui, ele diz assim, meu, ali por cima. E aí tu fala assim, ó, tu vem pelo processo, tu passa pelo processo igual, mas tu passa da maneira correta, sem precisar passar trabalho. Isso é muito importante. Os PPF são a base d'água? Marcelo, não, tá? Porém, uma das linhas do PPF da Avery, se não me engano o X5, eu acho que é o X5, ele é cola à base d'água, tá? Agora eu só não me lembro se é o X5 ou o X1, acho que o X1 é o top e o X5 é o... eu acho que é o X5. O X5 é cola à base d'água, tá? Se tiver alguém aí na live que possa me ajudar, me corrigir caso eu tenha confundido os dois, mas vocês vão entender, tá? Ou é o X1 ou é o X5, o top de linha é cola à base d'água e o segundo material da Avery, ele é água e o outro é solvente. Sim, eles vão se obrigar a fazer, irmão. Essa é a realidade. Aí é que tá, a gente que é leigo no assunto e que não entende, eu não tenho como ir muito profundo nisso porque realmente eu não entendo, tá? Profundamente sobre esse assunto. O que eu tô passando para vocês é o que eu falei, exatamente aquilo que a gente já ouviu e que viu em documentos, que existe um acordo mundial. Isso já deveria ter se encerrado, se não me engano, em 2014. Eles protelaram isso para 2018 ou 2020 e acabaram conseguindo jogar para 2024, tá?
É, e agora a gente vê que ainda falta muita coisa para que todo o mercado se adapte ao material cola base d'água. Então, como eu falei, eles já estão com alguns produtos no mercado, justamente até para entender, para testar, para ver e tal. Mas é fato que isso vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Danilinho Duarte, Black Piano é o melhor material para trabalhar? Eu sempre parto do princípio que é o seguinte, cara. Quando alguém me pergunta qual o melhor material ou qual o melhor para trabalhar e tal, pra quê? Pra fazer o quê? Black Piano é o melhor material para trabalhar no quê? Depende. É o melhor para quê? Para fazer móvel? É o melhor para fazer teto? É o melhor para fazer retrovisor? É o melhor para envelopar? É o melhor para fazer delete chrome? É muito relativo, tá? É melhor para fazer jet ski? Para fazer avião? Para cada coisa que a gente trabalha, para cada finalidade, a gente vai ter um material que tenha uma performance melhor para aquilo, né? Então é muito relativo. Depende para quê, qual a finalidade, né? O que a gente vai fazer. E o Black Piano, na verdade, é um material brilhoso, né? É um preto brilhoso. Então, em teoria, todo material brilho ele é igual a um Black Piano. Então, se tratando, por exemplo, da linha da Altac, tu vai ter todos o laranja, o verde, o vermelho, ele é igual ao Black Piano. Então, depende muito de qual a finalidade, né, do, da execução. Bom dia, irmão, tudo na paz. Teria alguma dica para botar uma ajudante, valor e etc? Cara, é bem relativo, tá? Questão de valor, eu não tenho como te dar, mano. Não tenho como te dar porque isso vai de local para local. A mesma coisa que eu vou te dizer em questão de orçamento, de aluguel, enfim, é bem relativo, tá? Se hoje eu fosse, sei lá, começar uma loja nova, tá? Vamos falar assim que é para eu poder te dar uma resposta. Eu contrataria um ajudante jovem, tá? Jovem eu digo assim, tipo, saído do ensino médio ali, 16, 17 anos, para passar por o processo lá do tira casaco, bota casaco, tá? Então, deixar bem claro que é um processo que vai se transformar num profissional. Esse processo, pela minha experiência, ele leva em torno de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então o ajudante vai começar literalmente só ajudando, entregando as coisas, aprendendo todo o processo de limpeza, descontaminação, de remoção de material, que parece algo que, cara, tu tá judiando do cara, mas na verdade tu tá ensinando sobre composição de cola, sobre produtos químicos, processo de limpeza, que é o fundamental para o envelopamento. No momento que isso tudo for normal e natural para ele, tu pode começar a dar um segundo passo. E aí eu tô falando de 1 ano e meio, 2 anos, mas isso é muito relativo. Pode pegar um garotão que seja apaixonado por carro, por exemplo, ou uma garotona que seja apaixonada por carro e que diga assim, olha, é isso que eu quero para mim, vou buscar conhecimento, eu vou evoluir, e tu pode ter um profissional com menos de 1 ano. Inclusive tu pode ter um jovem que em 1 ano ele vai estar passando de ti tecnicamente, e aceita isso, tá? Aceita e investe nessa pessoa para isso. É relativo. Lembrando que quanto mais jovem, com perdão da expressão, mais abobado né? Porque tem as questões de cabeça da adolescência e tudo mais que tu precisa levar em conta. Então, uma dica muito boa, tá, para ajudantes jovens é ter uma planilha com processo, com procedimento, com tudo escrito. Então, o carro chegou, o que fazer?
checklist, fotos, vídeos em todo o carro. Ponto 2, água e sabão, um pano novo, sem areia. É assim, literalmente detalhado, tá? Ponto 3, descontaminação por meio de Claybar. Ponto 4, tal coisa. Ponto 5, e um desses pontos ele tem que ser responsabilidade tua, tá? Para que tu consiga conferir que os outros pontos dele ficaram bem feitos. E é um processo, literalmente um processo, né? Tu vai ter de repente um prejuízo ou outro no carro, uma pecinha que ele foi desmontar e quebrou, na hora de montar estragou o envelopamento. São coisas que acontecem, não pode acontecer toda hora. Se acontecer toda hora, tu corrigir e não der certo, tem que mandar embora e trazer uma outra pessoa, tá? Mas são coisas que naturalmente vão acontecer, tá? E daí valor é relativo, tá? Tu pode pagar, o cara trabalha meio turno, tu vai pagar meio salário mínimo, pode pagar um pouquinho mais que meio salário mínimo, pode oferecer uma bonificação para cada serviço que não teve problema, que deu certo. Enfim, aí é de cada um ali. Daqui a pouco vai trabalhar turno inteiro. Cara, olha, eu vou te dar a base aqui como auxiliar. Enfim, aí é o que eu falei, aí é de cada um de vocês, é do interesse da pessoa, é do que o cara pode pagar. Olha, vai ser carteira assinada, olha, não vai ser, faz um MEI para tu ir descontando INSS, enfim, daí tem N situações aí que depende realmente de cada um, tá? Não creio que seja uma boa ideia essa mudança de solvente para base d'água. Qual a sua opinião? Cara, na verdade isso é uma questão de meio ambiente, tá? Como eu te falei, assim, com o que a gente tem hoje no mercado, eu entendo que cada material ele tem uma característica e eu uso ele para alguma coisa. Então, o que eu digo, por exemplo, se eu vou fazer uma lancha, um jet ski, eu vou trabalhar com material de cola à base solvente. Porque hoje o material que a gente tem de cola à base d'água, para mim, não me dá performance para colocar no mar. Mas eu não sei o que o futuro nos espera, tá? Eu não sei de verdade. É o que eu falei, o que eu passei para vocês é um conhecimento raso que eu tenho sobre isso. Então, de verdade, eu não sei. Por exemplo, o PPF da Avery de cola à base d'água é bom pra caramba, tem um taque de cola absurdo, tem um brilho muito incrível o material, cola e não descola, tu não vê a umidade em cima do material, então assim, existe tecnologia naquilo ali. Agora, para fazer uma cola com aquela tecnologia, com certeza é mais caro do que a cola que a gente usa hoje no Brasil, com o sistema de tecnologia que se usa hoje. Então, eu realmente assim, hoje a gente fala que a cola solvente para algumas coisas é melhor, né? Para outras já não é tanto. Por exemplo, agora a gente removeu um teto de uma Range Rover que estava no 651 com cola solvente e ficou toda a cola. Foi o diabo, foi quase 4 horas só para tirar a cola. E se fosse, por exemplo, uma cola à base d'água, a gente borrifaria ali o removedor de cola em cima, só vem com o raspador, tira tudo na hora, passa um paninho, tá zero, meia hora, 40 minutos, tá tudo limpo, tá? Então tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu não tenho opinião formada sobre isso sem ter a informação ainda definitiva de como que vai vir essa cola, o que vai ser e tal. Se fosse trocado diretamente pela cola que a gente tem hoje, eu acho que seria sim uma perda, mas como eu te falei, já tem produtos no mercado com uma performance muito maior do que as que a gente tem encontrado, tá? E aqui vamos a mais uma pergunta, vamos à última pergunta então. Qual o processo para adesivar o retrovisor poroso? Não adesivar, tá? Materiais que não são pintados não foram feitos para ser envelopados. Mas eu posso envelopar? Pode, por tua conta e risco. Não tem aderência, não é feito para isso e não vai ser duradouro. Mas eu já vi o fulano fazendo. Ok,
se tu quiser arriscar, que nem o fulano fez, tu pode arriscar. Tu vai fazer todo o processo de limpeza igual, de descontaminação. O plástico poroso ele tem poros igual a pintura lisa. Tu vai fazer todo o processo de limpeza, de tudo certinho. E depois disso tu vai fazer a aplicação. Mas lembre-se que não tem aderência o material poroso. Então, por isso tu vai perder mais da metade da tua área de aderência, né, de fixação. E mais cedo ou mais tarde esse material vai descolar, tá bom? Tem uma pergunta aqui que não foi nas perguntas, mas eu vou responder porque está à vista. Bom dia. Como você divulga o seu serviço? Somente por Instagram ou tem outro meio? Eu tenho... não tenho anúncios pagos, mas eu tenho as coisas que são free, todas do Google, né? Facebook e Instagram, só. Não divulgo por mais nenhum outro meio. Agora aqui na minha cidade eu vou fazer uma propaganda local específica de PPF, porque eu fiz uns carros de uma rádio da cidade e parte do serviço a gente trocou por propaganda. Então eu vou vou utilizar dessa propaganda, que inclusive para mim não seria interessante. Eu acho que o Instagram ele te dá um retorno muito, muito, muito maior. Mas como são parceiros de muitos anos, são pessoas que já me ajudaram em outras situações, eu acabei fechando com eles e vou fazer uma propaganda local voltado só para PPF, proteção de pintura e tal, essas coisas aí, para minha região aqui, para um público local. Caleb, poderia repetir a última dica que você deu ontem? Fiquei sem net e não pude acompanhar. Quando voltei já estava encerrando a live. Cara, eu não sei o que seria, mano. Eu não sei qual é a dica que tu tá falando, porque é muita coisa. Mas assim, ó, a live de ontem ela tá gravada, tá? Ela tá gravada e tá ali no nosso feed ainda. Se não tiver no feed, todas as lives que a gente fez até hoje, elas estão ali no linkzinho do IGTV. Então tu consegue ter acesso ao vídeo de boa ali, tá bom? Até pra galera que não viu aí e tal, a gente tem todas as lives salvas. Então ali, se elas não tiverem no feed normal, tem aqueles linkzinhos ali que é do Reels, do IGTV, né, de todos os vídeos e tal. Naquele linkzinho ali tem todas as nossas lives. Vocês têm acesso ali de boa. Até se daqui a pouco o cara estiver na loja, né? Tô na loja aqui, não tô fazendo um trampo e tal. Quero ouvir algo sobre envelopamento. Coloca ali na nossa live e fica assistindo. Isso vai te trazer, com certeza vai te somar e te trazer crescimento. Tá, galera? Então, vou encerrando por aqui. Eu sei que vocês também têm trampo, a gente tem trampo por aqui. Amanhã, às 8h08 da manhã, a gente está aqui de novo, tá? Para mais um café com envelopamento. Como eu já falei para vocês, aproveitem, cara, esse espaço para tirar as dúvidas. É uma consultoria online gratuita. Vocês sabem o carinho e o respeito que eu tenho por essa profissão, e a gente tem trabalhado para entregar para vocês realmente, né, e literalmente um conteúdo de qualidade. Então, amanhã 8h08 a gente vai estar aqui de novo. E não esqueçam, tá? Se durante o dia de vocês fizerem algo que aprenderam comigo aqui na live, que trouxe de alguma maneira para vocês crescimento, cara, faz um videozinho, coloca ali nos stories, marca a gente, escreve ali Café com Envelopamento, 8h08 da manhã, para a gente poder atingir cada dia mais envelopadores, mais amigos do mercado que estão pensando em entrar, pessoal que está pensando em migrar ou acrescentar o envelopamento na sua loja, para que eles possam participar também aqui e crescer junto com a gente. Quero mandar um abraço especial aqui ao meu mano lá da Argentina, PC Gráfica. Grande abraço, meu irmão. Nos vemos em breve no Cambé. Tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês.
tá? Muito obrigado pela audiência. E amanhã, às 8h08 da manhã, estamos aqui ao vivo para mais um Café com Envelopamento, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, boa quarta-feira, bom retorno para quem está retornando e boa continuação de semana para quem não parou. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, grande abraço.